Beleza, Walter. Então, boa tarde para você. Estamos aí. Nós temos um sistema aqui, Walter, que tem uma cuba, uma espécie de bacia, tá? Tá Uhum. com meio litro de água. A gente consegue ajustar o volume de água aqui, ó. Tá vendo? Sim, professor. Vou ajustar até para 1 litro aqui. Pronto. Ajustei para 1 litro. Aqui a gente tem um medidor de concentração, Walter, em mol por litro, tá? Uhum. E a gente vai fazer os cálculos e vamos mostrar para você como é que funciona isso. Mol é a unidade de quantidade de matéria, então vamos esmiuçar isso, tá certo? No momento a gente não vai mexer com isso não, só quero aguçar a sua curiosidade, tá Ok. bom? Tá bom. Então nós estamos começando a trabalhar aqui com um suco em pó, uma coisa que faz parte, pode fazer parte ou não, porque faz mal à saúde. Eu não gostaria que fizesse parte do seu dia a dia, porque esses sucos em pó têm muita substância sintética no meio. Eu não vou falar que tem química, não, porque química tem tudo que você come, Val. Tudo que você Sim. come e respira tem química. Então eu seria imprudente se tivesse que falar com você que tem química no suco em pó, porque tem química em tudo que a gente vê e que a gente respira e que a gente pisa e que a gente pensa, no que a gente come, no que a gente bebe. Então a química está presente em quase tudo que a gente faz. Ok. Mas esse suco em pó aqui é o que a gente tem. Vamos trabalhar com ele. Ele está numa espécie de saleiro aqui, então a gente tem que balançar para ele sair um pouquinho. Uhum. Observe o que acontece. O que está acontecendo com a água, Val? Tá trocando a coloração. À medida que eu adiciono mais suco, o que acontece com essa solução? Fica mais vermelha, mais forte. Isso quer dizer que a concentração acontece o que com ela? A concentração aumenta. Aumenta, certo? Certo. Beleza. Walter, eu tenho um dispositivo aqui que eu posso evaporar só a água, porque, Walter, entenda, quando a gente evapora só a água, a gente deixa esse sistema de suco aberto, só a água evapora. O Então, suco um não destilador, né? evapora. É melhor do que um destilador. É, por aí. Um sistema de destilação onde só a água evapora. Vamos lá. Aí eu vou evaporar um pouco dessa água, ok? Até Ok. meio litro. Vamos baixar até meio litro. Vamos ver o que acontece. Se acontece alguma coisa diferente. Opa! O que aconteceu, Walter? Ficou bem vermelho, bem concentrado. Isso. Que palavra que apareceu aqui? Saturado. Saturação. Então, aqui, essa solução está saturada quando a gente identificou que o corpo de fundo surgiu. Esse corpo de fundo a gente chama de precipitado, Walter. Uhum. Certo? Certo. Ou de curiosidade, vamos acompanhar esse procedimento agora. A gente vai voltar. Vamos acompanhar esse procedimento com concentração. Tá? Vamos Ah, aumentar de novo a água. Para 1 litro. Agora vamos ver se a sua afirmação de aumentar a concentração é correta. A concentração está aqui. Não se uhum. preocupa com unidade por enquanto. É uma unidade que a gente vai trabalhar, ok? Ok. Vamos ver o que acontece. O que você está vendo com a concentração? Está aumentando ou está diminuindo? Tá aumentando. Então, realmente, a concentração aumenta quando você. Então, de alguma forma, Walter, a concentração é um parâmetro químico que serve para indicar o que é a quantidade de soluto dentro de um solvente. Frente. Então, anota aí, Walter.
Soluto mais solvente é um conjunto que resulta em quê? Numa solução. Essa palavra solução está aqui. Correto? Então, aqui agora, a gente tem uma solução. Você está vendo algum corpo de fundo aqui, Val? Corpo de fundo, a linha preta, no caso? Aqueles cristais de suco aqui depositados no fundo, tem algum cristal de suco depositado no fundo? Não. Então, essa mistura aqui é homogênea, ok? Ok. Então, toda mistura homogênea é uma solução, ok? O ar atmosférico é uma solução, Walter? Se não tiver poeira? Sim. Por quê? Porque em quaisquer proporções, os gases se misturam e você não enxerga nem diferencia um do outro, correto? Correto. Uma aliança de casamento é uma solução, Walter? É porque você não distingue o ouro dos restos de metais. Os outros metais, exatamente, Walter. Então existem misturas homogêneas sólidas, líquidas e gasosas. Existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Isso é muito importante, Walter. Então aqui a gente está trabalhando com soluções líquidas, correto? Correto. Então aí também explica as ligas metálicas, né, professor? Exatamente. Ligas, o cobre com zinco que dá o latão. Exatamente. São soluções sólidas. Ok? Não são as únicas, mas também são. Ok? Ok. Beleza. Pode ter outras soluções sólidas? Pode. Pode. Plástico, às vezes você pode dopar o plástico com metal para ele ser condutor. E você não vê o metal dentro do plástico. Legal. Entendeu? Então Sim. pode acontecer isso. Existem peças de motor que são feitas de plástico, mas são plásticos dopados que aguentam altas temperaturas. Uhum. Entendeu? Ok, entendi. Então, nesse caso, também você tem misturas homogêneas sólidas. Beleza? Beleza. As rochas são misturas homogêneas? Depende da rocha, né? Não. Nenhuma rocha é mistura homogênea. Nenhum? Nenhuma rocha é mistura homogênea. A rocha sempre é mistura heterogênea. Ok? Ok. Não pode esquecer isso. As rochas são misturas de minerais. Certo? Então posso lembrar do mármore, né? Aquelas pintazinhas dele. Exatamente. Você Cada pinta sempre uma cor enxerga. diferente. Exatamente. Cada pinta um mineral diferente. Ok. Normalmente você identifica pelas cores, mas pela textura também. Pode ter um cristal de formato diferente dentro da rocha que caracteriza um mineral diferente. Ok? Ok. Beleza. Walter, eu vou fazer o seguinte, vou evaporar a água. O que eu estou fazendo quando eu evaporo a água? O que acontece com a concentração? Aumenta. Então eu estou concentrando a solução, ok? Ok. Ok. Então, para concentrar soluções, eu posso evaporar o solvente, beleza? Beleza. E se eu aumento a quantidade de solvente, eu estou fazendo o quê? Está diluindo. Diminuindo a concentração. Esse processo de diminuição da concentração chama-se diluição. Então, por exemplo, um café, quando está forte demais, você gosta de café? Eu tomo, professor, mais pouco. Assim, só tomo logo de manhã. Entendi. Mas você gosta? Gosto. Você gosta do café mais forte ou mais fraco? Eu gosto de mais fraco, sem açúcar. Isso, mais fraco. Então você gosta de um café mais diluído, correto? Correto. Então, na química, as soluções mais fracas a gente chama de diluídas. Perfeito? Perfeito. Ok. Então, nós podemos aqui evaporar a água e nós vamos ver que em dado momento, Walter, nós vamos alcançar o índice de saturação da solução. Quando que nós alcançamos? Quando os cristais do suco depositam no fundo. Aí a solução vai estar saturada, Walter. O que significa a solução saturada, Walter?
que a água já não consegue mais dissolver o sal, no caso, o suco. O suco. Então, nesse caso, o soluto alcançou sua solubilidade máxima daquele determinado solvente, correto? Correto. Então, toda saturação indica o nível máximo de solubilidade de um determinado soluto num determinado solvente. Ok? Lembrando que solução é solvente mais soluto. Ok? O que você considera solução aqui? Só o sobrenadante. Os cristais que estão no fundo não fazem parte da solução, ok? Ok. Se você considerar os cristais no fundo, você vai ter, na verdade, uma mistura heterogênea. Perfeito? Entendido. Considerando só o sobrenadante, você tem uma solução saturada. Uhum. Perfeito. Ok. Então vamos trabalhar agora, Walter, com substâncias químicas reais. Vamos trabalhar primeiro com cloreto de sódio. Vamos Sal de tirar. cozinha? Exatamente. Exatamente. Vamos trabalhando com cloreto de sódio. Vamos colocar para 1 litro de novo. Então a gente tem, Walter, água pura aqui. Tanto que a concentração aqui está em quanto? 0. 0. No caso, é uma água destilada, né, também? Nesse caso aqui, você pode considerar uma água deionizada. Uhum. É diferente de destilada. Deionizada é desprovida de qualquer tipo de íon, qualquer substância química. Ok? Ok. Ela é mais pura do que a água destilada. A água destilada é equivalente à água da chuva. Pode ter CO2 dissolvido dela, então continua sendo destilada, ok? Ok. A água deionizada nem CO2 dissolvido tem. Uhum. Perfeito. Ok. Então, continuando a nossa abordagem, vamos dissolver o NaCl. O NaCl é um pouco sem graça, Walter, porque é um sal incolor que não transmite cor nenhuma à solução da água. Então, é difícil de visualizar a solubilidade dele se não tiver o medidor de concentração que está aqui do lado. Então, a gente está sabendo que a concentração está aumentando porque a gente está vendo o medidor de concentração, certo? Certo. Esse medidor de concentração, a gente poderia ter um amperímetro aqui, na realidade, para medir a quantidade de condutividade elétrica da solução. Seria uma forma de garantir que a concentração está aumentando à medida que a condutividade elétrica da solução aumenta. Sim. Veja que o sal é bem solúvel em água, bem maior do que o suco. Demorou para chegar no sistema saturado. Beleza? Beleza. Vamos remover um pouco o soluto. Removi. Um pouco não, tirou tudo, né? Vamos colocar mais um pouco. Vamos alcançar o nível de saturação de novo. Só que agora, vamos alcançar o nível de saturação reduzindo o solvente, evaporando a água. Observe que a concentração também aumenta, Walter. Só estamos retirando a água. Vai chegando em determinado momento que os cristais de sal vão depositar lá no fundo, sal de cozinha. E eu vou parar. Ó, saturou. Mas por que não está medindo nada? Porque o medidor saiu da solução. Beleza? Beleza. Agora está lá. Qual o índice de saturação para o sal de cozinha na água? É o mesmo que alcançou antes. Ou seja, o nível de saturação numa mesma temperatura para uma mesma substância é sempre o mesmo, correto, Walter? Não Correto. importa a quantidade de solvente. Certo? Porque a concentração, obviamente que vai, quanto mais água, mais sal vai ter que ser dissolvido para que você alcance a saturação, Walter. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a concentração que caracteriza a saturação vai ser sempre a mesma. Então, a concentração não depende do volume, Walter, de solvente, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então,
A saturação do sal de cozinha em concentração em mols por litro é 6,150. Cuidado aqui, viu, Walter? Que está no sistema norte-americano, um ponto significa vírgula para nós, tá? É 6,150 mols por litro. Porque esse site aqui que a gente está usando é da Universidade de Colorado. Então, eles usam aqui o sistema americano aqui, tá? Eles só traduziram o idioma para a nossa língua. Esqueceram dos termos aqui que a gente não usa. Ponto no lugar da vírgula, que é 6,150. Ok. Beleza? Beleza. Então, quando a gente alcança a saturação da solução, os grãos do soluto depositam no fundo. Vamos ver outro sal? O sal de permanganato de potássio. Já ouviu falar do permanganato, Val? É aquele para remédio catapora, né? Catapora também, mas já ouviu falar do mata-bicheira? Ah, já, aquele... Aquele spray? Sim. Aquele também é permanganato, é usado nos animais também. Aqui em casa a gente usa mais iodo. Iodo, né? Iodo 10%. Vocês têm animais aí? Não, hoje em dia nós só tem cachorro, mas já tivemos mais. Entendi. Galinha, essas coisas. O engraçado do iodo é que o iodo 10% é mais barato do que o iodo 2 e 10%, né? 2 e 5%. É, porque o 10% tem mais iodo, correto? Uhum. Então o iodo é barato, né, professor? O diluente é mais caro, né? O diluente? O solvente é água. Não, é que aqui em São Roque não sei o que tem que o iodo 2% e 5% é mais caro que o de 10%. Você está de brincadeira comigo. Uhum. Então você pode comprar o de 10 e transformar para 2 e 5. É só eu te ensinar aqui, eu vou te ensinar, e você compra o de 10 e dilui em casa para 2 e 5. Até hoje eu não entendi essa lógica, professor. Eu vou te ensinar aqui para você economizar em casa. Eu não entendi essa lógica. É fácil. A gente vai aprender isso em diluição. Vai ser tranquilo com você. Não, a lógica que eu não entendo é de ser mais caro, né? O produto original. É porque talvez o cara produz o de 2% e 5% a partir do de 10%. Ele deve comprar o iodo a 10 e ele diluir lá. É na farmácia que você está fazendo ou na loja de produto veterinário? Aqui existe na farmácia as lojas de veterinária também vendem. Mas é a mesma coisa? É mais caro também? Os dois têm. Os dois têm o 2% e o 5% e o 10%. Mas eles equivalem ao preço? Não sei, professor. Eu sei que o de 10% é mais barato aqui. É porque ele deve comprar o iodo a 10% e deve diluir ele. Uhum. Aí dá mais trabalho e ele cobra a mão de obra dele. Fazer o quê, né? Tá certo. Eu vou te ensinar a diluir para você comprar o de 10% e diluir em casa. Bom, vamos lá. O permanganato de potássio, ele tem a cor roxa, né? Então, ele vai colorir a solução de forma bem interessante aqui. Vamos ver como é que funciona? Que rápido. Ela é bem rápida. E repara também, Walter, que ele tem mais elementos na fórmula do que a NaCl. Está vendo aqui? KMnO4. Se você fizer a massa molecular da substância, essa massa do permanganato é maior do que do NaCl. Concorda comigo? Sim. Repare que isso vai influenciar na solubilidade do sal. Em relação aos sais, Walter, de uma forma geral, a gente pode dizer que eles são compostos iônicos que têm solubilidade em água garantida, porque eles são polares. Mas, quanto maior a massa, maior a dificuldade de solubilidade eles terão em água, ok? Então, a massa dos sais é um obstáculo à solubilização deles em água. Então, a gente deve ter o permanganato menos solúvel em água. Vamos verificar isso? Olha lá.
Olha o nível de saturação dele, como é que é. Ó, já alcançamos a saturação. Olha o nível como é que é baixo. Tá vendo? Sim. Agora vamos retirar ele de novo, vamos remover o soluto. Vamos reduzir aqui o volume. Vamos colocar um pouquinho de permanganato e vamos evaporar para alcançar o nível de... Vamos colocar o medidor para cá para baixo e vamos abaixar a concentração de solvente, né? Reduzir a concentração de solvente. Vamos evaporar o solvente. Estamos concentrando a solução, fazendo uma destilação, né? Até saturar a solução. Pronto. Os primeiros cristais surgiram aqui, eu parei. Repara que é o mesmo nível de saturação, Walter. Reparou? Sim. Então, 0,480 mols por litro é o nível de saturação do permanganato de potássio para a água, correto? Aqui, Correto. se você pegar só a solução de permanganato de potássio e água, você vai ter uma solução saturada, um sistema homogêneo, solução saturada. Se você pegar os cristais de permanganato mais a água com a solução saturada, você tem uma mistura heterogênea, obviamente. Certo? Certo. Beleza. Então vamos partir agora para outro soluto. Cloreto de níquel, níquel 2. Vamos colocar água até 1 litro. Perfeito. Vamos colocar o cloreto de níquel aqui. Vamos dissolver. Ele é verde, ó. Bacana. Vamos ver o nível de saturação, se a gente consegue estabelecer. Ô, professor, então é isso que tem nos fogos de artifício, aqueles fogos de artifício colorido? Muda o sal, mistura esse sal na pólvora, e aí ele estabelece a coloração do metal que tiver presente, Walter. Ok. Essa mistura, Walter, ela é perigosa pelo seguinte: muitos desses metais são metais tóxicos. E essa indústria de fogos é uma indústria de fundo de quintal, não sei se você já ouviu falar. Não, professor. Ela é muito indústria de fundo de quintal, tá? Então, por exemplo, a armazenagem de fogos no Brasil é um problema sério. Há uns anos atrás, a gente teve um incêndio de proporções, vamos dizer assim, de nível de guerra naquela região de Vitória ali, que é a região de comércio, Vila Rubim. Sim. Uma loja que vende... É a loja do... Enfim, é uma loja que vende produtos de caça, produtos de fogos de artifício, e o cara armazenava fogos de artifício ali de forma muito grotesca. O que aconteceu? Aconteceu um acidente, um incêndio na loja vizinha dele, afetou o armazém de fogos de artifício dele, causou um incêndio de proporções, parecia uma guerra. Explodiu tudo e, assim, muita gente morreu, porque a explosão foi monstruosa. Entendeu? Entendi. A sorte foi que a loja estava fechada e que não causou maiores problemas, mas quem estava na rua teve morte ali, entendeu? Uhum. Então Entendi. foi um incêndio assustador. Uhum. Então o problema dos fogos de artifício é esse aí. Mas a forma de criar cores diferentes é a adição de sais com diferentes metais para fazer as colorações diferentes da pólvora. Ok. Vamos adicionar aqui níquel, então. Níquel na forma salina, né? Não é na forma metálica, não. Cloreto de níquel 2. Bem verdinho. Eita!
Ele é bem solúvel, hein? Compara... Opa, parou. Compara a massa dele com o permanganato de potássio, você vai verificar que esse sal tem uma massa inferior ao permanganato de potássio. Por isso a solubilidade é muito maior. Nível de saturação 5,210, ok? Ok. Mais solúvel até do que o cloreto de sódio, né? Uhum. Depois você compara direitinho. Tem que verificar isso daí. A solubilidade, nesse caso, se deve à quantidade de cloro aqui, que é maior, que aumenta a diferença de eletronegatividade dentro da molécula. O cloro é muito eletronegativo. Ok. Walter, vamos retirar o soluto agora? Vamos colocar um pouquinho do cloreto de níquel para mostrar para você que a saturação também é alcançada com a evaporação do solvente. Ó. Vou colocar o medidor cá para baixo. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Quanto que foi a saturação dele? Foi 5? Foi 5 e pouco. Então precisa aumentar um pouco mais. Aí, agora eu vou alcançar. Vou evaporar. Saturado. A gente alcançou o nível de saturação, tem alguns cristais aqui. Por evaporação do solvente. Beleza? Você pode Beleza. trabalhar aqui, Walter, com essas substâncias todas aqui. Depois eu vou passar o link para vocês no grupo, tá? Aí vocês podem acessar esses experimentos aqui a hora que vocês entenderem, tá? Ok, professor. Eu queria te chamar a atenção para uma coisa importante aqui. Vou colocar a mesa aqui agora. Só um minutinho que eu já coloco a mesa digitalizadora aqui. Ok. Mesinha já está aqui a postos. Canetinha. Beleza. Vamos pegar agora o Jambo. Eu tinha separado um gem aqui. Deixa eu ver se ele continua aqui. Aqui. Um gem. Então, Walter, uma coisa que você aprendeu foi que uma solução qualquer, vamos desenhar aqui um recipiente, um becker. Vamos ver se eu consigo desenhar um becker aqui. Tá horrível esse becker. Vou melhorar ele aqui. Você tem aqui uma solução. Vamos colocar a solução de cloreto de níquel que você estava vendo. Ó. Na solução de cloreto de níquel, NiCl2, você tem cloreto de níquel aquoso. E o cloreto de níquel, a gente dá o nome a ele de soluto. O solvente, no caso, é o que a gente conhece como solvente universal, é a água. Tanto é que o cloreto de níquel aqui é aquoso, ok? Ok. Quando se fala que o nível de saturação, ou seja, a solubilidade
do cloreto de níquel em água solubilidade máxima em 25 graus Celsius, que deve ser a temperatura desse experimento que a gente viu aí na sala experimental, Walter. Quanto que deu, você se lembra, a concentração? A concentração deu 5... Vírgula. Eu volto lá. 5,210. Mol por litro. Walter, então aqui você está vendo o seguinte, desliga um pouquinho o áudio para você me ouvir aí. Desliga um pouquinho o seu microfone, perdão. Isso. Olha só, está me ouvindo? Tá legal? Beleza. Então, ó, quando se fala em concentração, a gente está falando de uma quantidade de soluto por uma quantidade de volume de solução. Na maioria das vezes, uma concentração retrata isso para a gente. Quando você fala em solubilidade, a gente sempre tem um padrão de revelar a massa de uma substância em gramas para cada 100 gramas de água. Agora interage comigo, Walter. É a mesma coisa? Está falando massa de substância por 100 gramas de água, quantidade de soluto por volume de solução? Eu acho que é, professor. Mas cuidado com isso, porque não é. O que é a água, Walter, em relação à solução? O que é a água? É o solúvel? É o solvente. Bem. Não pode esquecer, viu, Walter? A água é o solvente, nesse caso. O que vai ser a substância? É o soluto. Ok? Ok. Então, você não pode esquecer que toda solução vai ser sempre resultado de um soluto dissolvido num solvente. Sempre. Certo? Certo. Professor, o que define quem é o solvente? Normalmente, quem está em maior concentração é o solvente. Ok?
Ok. Beleza. Então, a concentração é uma relação entre a quantidade de soluto e o volume da solução. Quando se fala em volume da solução, Walter, eu não estou falando só de solvente. Claro que o solvente vai perfazer a maior parte desse volume, mas eu estou falando do volume ocupado pelo soluto mais o volume do solvente. Entendido, Walter? Entendido, professor. Então, cuidado com isso, tá bom? Solubilidade, ela é avaliada por massa de substância em gramas por cada 100 gramas de água. Vou pegar um exemplo para você vislumbrar de um gráfico, para você vislumbrar comigo como que se estuda a solubilidade. Vamos lá. Vou colocar uma gravura aqui, vou baixar ela do meu arquivo. Tem minhas ferramentas aqui. Solubilidade de sais. Vamos abrir esse gráfico. Vou arrastar ele para cá e vou aumentar ele para você poder enxergar melhor. Walter, vou analisar com a canetinha aqui maior. Caneta azul, vou analisar o NaCl. O que está acontecendo com a solubilidade do NaCl aqui? À medida que aumenta a temperatura, Walter, olha aqui a temperatura, Walter, 10. A solubilidade é aproximadamente 31, 32, né? Sim. Gramas de sal por 100 gramas de água, que é o solvente. Quando eu aumento a temperatura, Walter, para 80 graus, qual vai ser a solubilidade de NaCl, aproximadamente? Continua nos 30. Continua? Vamos verificar? Bateu em quanto, Walter? 40. 40. Então, o que você está notando? À medida que você aumenta a temperatura, a solubilidade do NaCl aumenta um pouco, mas aumenta, correto? Correto. Vamos pegar outro sal aqui, Walter, onde a mudança é mais brusca. Em 10 graus, vamos pegar esse sal aqui, vou usar o pincel vermelho. Esse sal aqui, o nitrato de potássio, um sal muito importante para a agricultura. Em 10 graus, qual a solubilidade dele, Walter? Aí a gente traça aqui um segmento de reta até a curva dele, ó. Encontramos a curva dele. Pontinho, a gente traça até chegar nessa vertical aqui, Walter. Deu quanto, aproximadamente? 20, correto? Correto. 20 gramas de sal para 100 gramas de água. Então, vamos anotar lá. Solubilidade do KNO3 em 10 graus, Walter. Deu quanto? 20. 20 gramas para 100 gramas de água, né? Uhum. Agora vamos ver se a solubilidade dele muda quando a gente aumenta a temperatura para 50 graus. Vamos ver? Vamos traçar um segmento de reta aqui até a curva do NaNO3. KNO3, perdão. KNO3, aproximadamente quanto?
Vamos colocar aqui 90. aproximadamente 90. 90 o quê, Walter? Graus. Gramas Gramas. de sal. Então, você está vendo que aqui no eixo Y é a massa de sal e no eixo X é a temperatura da solução. Correto? Correto. Então, vamos lá. Vamos anotar 90 solubilidade do KNO3 em 50 graus Celsius, passou para 90 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Agora eu vou te propor um experimento, Walter. Um experimento relativamente simples. Imagina um becker no laboratório. E aí eu tenho aqui 100 gramas de água e eu dissolvo 90 gramas de KNO3 nessa água, ok? Ok. Então aqui eu tenho 90 gramas e aqueço essa solução para 50 graus. Certo? Certo. O que vai acontecer com o sal quando chegar a 50 graus? Vai se depositar no fundo. Vai se depositar ou vai se dissolver todo? Vai se dissolver todo. Vai se dissolver todo. Então, essa solução vai estar saturada, correto? Correto. Saturada. Agora, Walter, eu pego esse mesmo recipiente aqui, vou passar para uma outra situação. Vou pegar esse recipiente. Imagina que é o mesmo, tá? Eu não tenho tanta perfeição no desenho assim, não. Mesmo volume de solvente, tá? Eu tenho aqui 90 gramas de KNO3, 100 gramas de água. Mas aqui embaixo eu coloco uma bacia e coloco umas pedrinhas de gelo. Tá bom, Walter? Ok. Passo um banho de gelo nesse frasco, ok? Tal forma que a temperatura dele caia suavemente, sem balançar a vidraria, sem oscilar, caia para os meus 10 graus. Então, agora a temperatura disso aqui, desse sistema, é de 10 graus Celsius. O que vai acontecer com o sal que estava dissolvido, Walter? Qual é a tendência? Ele se depositar, aparecer no fundo. Quanto? À medida que esfria. E quanto vai depositar? Quanto vai depositar? Vai depositar... Se a solubilidade dele a 50 graus era 90 e a 10 passou para 20. Vai depositar, deixa eu ver. Quanto que deve depositar? 8, calma aí, vai dar... 90. 70? Exatamente. 70 gramas de
precipitado e aqui com certeza vai passar a ter quantos gramas nessa solução? Vai passar a ter 20. Isso. Show de bola. 20 gramas. Ok, Walter? Outra coisa que eu queria propor para você, Walter. Olha só. Walter, imagina não, estou propondo coisa real para você. Tem duas situações, tá? Que acabamos de trabalhar. 20 gramas de KNO3 para 100 gramas de água. Isso aqui, Walter, é solubilidade. Vamos transformar isso aqui para um tipo de concentração. Walter, a densidade da água tem esse símbolo aqui que chama de ρ. Isso aqui é densidade. Densidade de uma substância é uma relação massa por volume dessa substância. A densidade da água a 25 graus Celsius é de 1 grama por ml. Significa que cada grama de água, Walter, ocupa que volume no espaço? 1 ml. 1 ml. Então aqui, se eu tenho 100 gramas, quantos ml de água eu terei? 100. 100. Então isso aqui equivale a 100 ml de água. Walter, se eu pego 100 ml de água, coloco num becker e adiciono nesse becker, eu já tenho 100 ml de água. E adiciono (20 gramas de KNO3. Você acha que vai haver um deslocamento de volume significativo? Vai aumentar mais 20 ml. Não, você não pode afirmar isso. Por que você não pode afirmar? Porque eu não te dei a densidade do sal. Eu ia pela lei do Lavoisier. Eu vou te falar o seguinte: considere que o deslocamento de volume é insignificante. Significa que depois de você adicionar o sal, o volume vai continuar quanto? 100. Isso. Então, quanto que vai ser o volume da sua solução que você vai considerar? 100. 100 ml de solução. Mas eu te falei para você considerar isso, ok? Se eu não te falar, você não considera. Agora, Walter, nós vamos calcular uma concentração. A gente vai chamar de concentração comum, que a gente chama de C. Nessa concentração, a gente vai colocar a massa do soluto, que é 20 gramas, pelo volume da solução em litros. 100 ml equivale a quantos litros? Você sabe me dizer? 100 ml? É. Equivale a 0,100? Isso, Walter. 0,100 ou 0,1, tanto faz. Aí você vai dividir a quantidade de soluto pela quantidade de solução. Quanto é que dá essa conta? Essa conta vai dar... professor, que eu me atrapalho um pouco com vírgula. Só multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Vai dar quanto? 200 sobre 10? Isso, 200 gramas por litro. Ou seja, Walter, quando a solubilidade do KNO3 é alcançada a 10 graus Celsius, você vai ter uma concentração aproximadamente de 200 gramas de KNO3 por litro de solução. Entendeu? Sim. Esse é o nível de saturação para esse sal em concentração em gramas por litro.
para o KNO3. Por que eu estou falando aproximado? Porque eu não te dei a densidade do sal para você afirmar que o volume realmente vai ser 100 ml. Mas eu te garanto o seguinte, o deslocamento de volume vai ser tão pequeno que o volume vai acabar sendo esse mesmo, tá? É como se você pusesse uma colher de sal numa piscina de 10 mil litros. Vai fazer diferença? Não. Então é a mesma analogia aqui. Entendido, Walter? Entendido, professor. Walter, seu raciocínio está maravilhoso. Tem um fenômeno, Walter, que eu queria te contar. Vamos supor que você tem aquela solução saturada lá. De KNO3. Solução saturada lá a 50 graus, tá? Ou seja, você vai ter em solução os 90 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água, que é o solvente, que é a solubilidade, tá? Walter, se a gente colocar isso numa bacia, um banho de gelo, e garantir que não vai ter oscilação nenhuma, Walter, fizemos o banho de gelo aqui, ok? Baixamos essa temperatura para uma temperatura abaixo de 50 graus. Vamos colocar aqui 30 graus. Você acredita, Walter, que se não balançar, não oscilar esse frasco, o soluto vai continuar dissolvido? Pois é, isso acontece, Walter. E aí, nesse caso, Walter, como a concentração vai estar acima do nível de saturação, a gente dá o nome dessa solução de supersaturada. Então, o que é uma solução supersaturada, Walter? Porque ela passou do seu nível de saturação? Isso. É uma solução que está acima do nível de concentração permitido, ou melhor, previsto, de um determinado soluto, numa determinada temperatura, em condições especiais de repouso. Isso só acontece com esse sal, professor, ou com os outros também? Acontece com qualquer substância, mas tem limite de temperatura. Tem temperatura que você vai chegar que os cristais vão depositar automaticamente. Ok? E tem limite de oscilação também. Às vezes você reduz 10 graus a temperatura, dá um peteleco na solução, a oscilação é suficiente para fazer com que ocorra a precipitação dos grãos. Então, qualquer oscilação pode fazer os grãos depositarem se a temperatura cair abaixo da temperatura permitida para a saturação. Entendeu? Entendi. Então, a solução saturada só acontece em situações especiais de repouso. Ok? Ok. Mas é possível de acontecer. Inclusive no Nescau que você faz em casa. Só que, obviamente, eu estou fazendo uma analogia para você ter uma ideia. Você consegue fazer um Nescau com mais chocolate, né? E resfriar o leite e manter esse Nescau com mais chocolate dissolvido, se você não balançar o copo. Se você der um peteleco, os grãos de chocolate vão cair no fundo. Por quê? Porque você já alcançou o nível de saturação do leite ali. Agora, você tem que lembrar que o leite não é um solvente, né? É uma mistura heterogênea já. O leite é uma suspensão. Ok? O leite você tem que considerar que é uma suspensão. Ele não é um solvente puro. Beleza? Beleza, professor.
Alguma pergunta? Não, professor. Alguma dúvida? Também não, professor. Ah, não, Então, peraí, professor, uma assim, uma fala. dúvida. Então o ácido pode ser um solvente? Qualquer substância que possa se dissolver num em outra determinada substância pode ser um solvente. Sim, igual, por exemplo, uma reação que eu gosto muito de ver, a reação do ácido nítrico com o cobre. Solta aquela Não, fumaça. soluções são aquelas em que não acontecem reação. Ah, Misturas com reações, você não vai poder garantir que a mesma substância química garanta sua integridade natural. ok. Entendeu? Soluções são aquelas em que a substância química mantém sua integridade natural. Então, por exemplo, você prepara uma água com açúcar. O que você sabe que continua sendo açúcar? Que continua sendo doce. Se você evaporar toda a água, você vai ter os cristais de açúcar ali. Ok, entendido. Então, não pode mudar o soluto. Se mudar a natureza química do soluto, ocorreu a reação. Então, aí ocorreu uma mistura com reação química. A abordagem é diferente. Ok, entendido, professor. Beleza? Beleza. Eu quero, Walter, que você consulte esse site aqui, ó. Uhum. Deixa eu te. Você consegue anotar o link, né? Não consigo ver o link não, professor. Não? Ah, consigo agora. Aqui em cima? Peraí que eu tô copiando aqui, professor. Ok. Eu gostaria, Walter, que você brincasse à vontade Ok. com essa sala experimental aqui, ok? Ok, professor. Trabalhe com todas as substâncias aqui e veja o que acontece. Se possível, mostre para mim na próxima aula o nível de saturação em mol por litro, que é a próxima concentração que você vai aprender comigo na próxima aula. Ok, professor. Beleza? Beleza. Walter, fica com Deus. Calma Ótimo. aí, professor, não tem jeito de copiar, não. Tá, pode copiar. Eu espero. Uhum. Você quer que eu mande o link para o seu... Acho mais rápido, né, professor? Tá, eu mando o link para o seu... Ok, professor, então, obrigado. Fica com Deus, tá? Bom final de semana. Eu mando Obrigado. esse link pro WhatsApp, pro grupo, tá bom? Ok, obrigado, professor. Fica com Deus aí, tudo de bom. Obrigado, você também. Tchau, professor. Bom final de semana. Você também, querido.